artistas de teatro especializados no chamado teatro infanto-juvenil provavelmente colocam em cena muito da criança que eles foram, você não acha? A criança que você foi está relacionada e presente em sua obra teatral voltada justamente para as infâncias? A criança também tem suas obscuridades, suas nuances, não é feliz o tempo todo, que sente tédio, que sente solidão, que se sente excluído. Acho que eu era uma criança que gostava de ficar, às vezes, no recreio, na biblioteca lendo, né, que se isolava um pouco das coisas. Então, isso acaba influenciando o teatro que eu vou fazer para a criança, né? É um teatro que vai falar dessa criança que é mais solitária, que se sente excluída, que não vê o mundo desse modo tão alegre, né, como ele é pintado ou desenhado para a infância às vezes. Minha mãe costurava e tal, eu pegava retalho, e as minhas irmãs brincavam de boneca, e eu brincava também. Só que eu com 6 anos, 5 anos, eu já tinha mais habilidade manual do que elas. E um senso estético mais apurado do que elas, que eram mais velhas. Então, enquanto elas faziam um paninho com 2 furinhos, que botava os braços da boneca, enrolava o corpo da boneca, botavam um pedacinho de pano fazendo um cintinho na cintura, eu já fazia umas pantalonas, eu já fazia umas calças com cavalo, boca de sino. Eu já tinha uma sofisticação visual que nenhuma criança maior tinha. E eu era reprimido. Eu sofria por isso. Eu amava fazer isso, mas eu era execrado pela minha família. Eu via o olhar de reprovação, eu via o olhar de desgosto, eu via o olhar de insatisfação que eles tinham sobre a minha pessoa. Eu via que eu era um peso para eles. O fato de eu ter essas habilidades. E olha o curioso, eu vivo dessas habilidades. É a minha profissão. A gente brincava muito de teatro e fazer teatro foi uma coisa sempre muito presente na nossa vida. Tive uma infância muito feliz e acho que cada vez que eu subo no palco para fazer alguma coisa pensando na adulta que eu sou hoje, eu não esqueço que eu sou uma adulta, mas tenho a minha infância muito presente em cada minuto da minha vida e uma infância muito presente no meu fazer artístico. Uma coisa muito forte no meu trabalho hoje, eu sinto, e que veio desde muito novinha, né, muito pequena em Recife, é uma brasilidade, sabe? Uma bacia para baixo, um pé no chão, que tem a ver com os folguedos e danças de Pernambuco, né? Eu fui uma criança que gostava de frevo, de maracatu, de carnaval. E eu acho que essa brasilidade é uma brasilidade que vem dessa valorização cultural de Pernambuco desde muito criança. Tudo que eu aprendi na minha infância, na minha juventude, na minha maturidade, eu aplico, né? Todos esses aprendizados dentro da minha obra. Sempre com uma mensagem de esperança, de esperar que algo possa ser melhor. Eu estou cansado de viver no país do futuro, quero viver no país do presente. Tenho essa esperança ainda. Fiz o Leão e o Ratinho por 14 anos, 15 anos, sei lá, e gostava de fazer em função da mensagem, né, do opressor e do oprimido. E como eu fui um jovem que precisou transitar no mundo mais violento para poder sobreviver, a gente descobre muitas vezes da pior forma que o pior respeito que você pode ter é pelo medo, né? Pela força. Eu nunca tive muitos amigos na infância, porque eu era uma criança diferente, sabe? Eu gostava muito de inventar histórias. As pessoas não me entendiam, não entendiam as histórias que eu inventava, não entendiam as brincadeiras. Eles ficavam muito confusos, eles ficavam preocupados. No meio disso tudo, um dia, uma professora minha de arte falou, né, que eu deveria fazer teatro. Hoje, né, eu faço um espetáculo chamado Menino de Lugar Nenhum. É uma dramaturgia que eu escrevi inspirado na minha infância. Eu conto a história de um menino que cria universos usando o poder da imaginação. E esses universos ele guarda dentro de um livro. E era assim também na minha infância. Eu guardava as figuras de papel que eu desenhava dos personagens que eu gostava, eu guardava dentro dos meus livros da escola. Eu sou nascida e criada na zona sul da cidade de São Paulo, precisamente no bairro Vaz de Lima, foi onde eu cresci. Um reduto de muita cultura popular, de muito samba.
As rodas de samba aconteciam no meu quintal, então eu cresci dentro dessa vivência e essa experiência que ressoa em todo o meu trabalho. Eu tive esse privilégio, né, de ter esse contato tão forte assim com arte, com cultura, dentro da periferia. E isso é ressonância de tudo que eu faço, para tudo que eu busco pesquisar e investigar no teatro para as infâncias. Eu nasci em 1987, numa cidade chamada Arco Verde, sertão de Pernambuco. As primeiras memórias que eu tenho da infância, elas datam da década de 90. A imaginação e a rua eram ferramentas fundamentais para o brincar, das mais diversas brincadeiras que você possa imaginar. Minha pesquisa hoje, ela tem base nas lendas e nos mitos brasileiros, mas eu tenho certeza absoluta que todo o meu trabalho, ele é inspirado por essa minha memória afetiva, por tudo que eu vivi quando eu era criança, adolescente, que aquelas brincadeiras de rua e os espetáculos que eram montados na sala da minha casa para uma espectadora têm uma profunda importância para o artista que eu sou, que elas interferem e vão interferir para sempre na minha assinatura enquanto artista. Essa criança que eu fui, ela não é só uma lembrança, uma fotografia, mas ela é uma bússola para mim, né? E aí eu fico pensando do que eu brincava, né? Então acho que eu sempre tive uma imaginação que dialogava com as brincadeiras, que estava comigo o tempo inteiro, né? Até para me salvar de muitas situações. Bom, no meu trabalho muita coisa dialoga com essa infância. Esses jogos e essas brincadeiras, eles eram muito importantes para mim. Mas, assim, minha infância nunca foi muito fácil, né? E eu precisei trabalhar muito cedo, então brincar era a minha forma de resistir, né? E eu via esse lugar também do trabalhar na época como uma brincadeira, como um lugar que pudesse ser um lugar saudável para mim, né? Eu tenho uma lembrança que eu acho que talvez influenciou muito o meu trabalho, sobretudo dentro do teatro de animação, de quando a nossa professora de arte instigou os alunos a produzirem bonecos que seriam usados para apresentação no Dia dos Pais. E eu fiquei extremamente feliz quando o meu boneco foi um dos escolhidos. Eu, por ser um dos alunos mais altos, acabei sendo convocado na última hora para segurar o cobertor atrás do qual os outros alunos ficariam. A minha frustração foi ainda maior quando percebi que o meu boneco foi cedido para outro aluno manipulá-lo. Eu imagino que ali, de uma forma até inconsciente, talvez eu tenha dito para mim mesmo que um dia ainda provaria que eu era capaz de fazer teatro de bonecos, e me orgulho muito de hoje ser diretor de uma companhia que já completou 35 anos. Uma série de depoimentos no site Pecinha é a Vovozinha. Minha infância em minha obra. Idealização, reportagem e edição, Dibe Carneiro Neto. Uma produção, Pecinha é a Vovozinha. Não perca!